pessoal, vamos dar início então ao nosso módulo 3 a respeito do Homo sapiens antigo, como se deu a sua evolução e também a respeito da sua alimentação. Eis aqui uma árvore evolutiva de todos os grupos antecessores a nós até chegarmos ao grupo do Homo sapiens. Temos aqui o grupo dos ardipithecus, dos australopithecus, do Paranthropus e do gênero Homo, ou grupo Homo. Esse intervalo de tempo aqui do aparecimento do Homo sapiens, ele se deu nos últimos 300 mil anos. Mas se nós olharmos aqui nessa linha do tempo no lado esquerdo, nós vamos ver que essa árvore ela começa a ter os seus primeiros ramos há cerca de 6 milhões de anos atrás. Então, registros fósseis indicam que o Sapiens evoluiu a partir dos últimos 300 mil anos, e certamente isso se deu na África, mas nós vamos ver que alguns estudiosos têm uma certa divergência em relação a isso. Bom, especificamente sobre o grupo dos ardipithecus, foram os primeiros hominídeos, né, a surgir e são mais próximos aos primatas, né? Desse grupo aqui a gente destaca o Orrorin, que se tem aí cerca de uma dúzia de fragmentos ósseos, entre eles o fêmur, né? E esse fêmur sugere já nesse grupo dos ardipithecus um bipedismo, né? Porém, os pés do Orrorin e dos ardipithecus tinha o polegar opositor, à semelhança do que nós temos nos dedos das mãos. Então, isso significa que esse polegar dava uma capacidade dele se agarrar não só com as mãos, mas também se agarrar com os pés. Fato que nós, Homo sapiens, não temos mais esse polegar opositor à semelhança do que temos nas mãos. Bom, o grupo seguinte surge aí nessa faixa dos 4 milhões até 2 milhões de anos atrás. Os australopithecus, entre eles o mais famoso é o Australopithecus afarensis, que é onde nós temos o registro da Lucy, aquela múmia que foi encontrada, né? Múmia não, desculpa, um fóssil que foi encontrado, provavelmente faleceu porque caiu de uma árvore, né? A Lucy, em 2016, se chegou a essa conclusão aqui. Então, os pés dos australopithecus, que levam esse nome porque são chamados de macacos do sul, porque foram encontrados mais ao sul do continente africano. Eles têm os pés já parecidos com o nosso, né? O seu ponto de apoio também se encontrava perto do calcanhar, mas isso significa que não tinham o mesmo andar que nós. E os australopithecus, é bem provável que eles dormiam, se abrigavam sobre as árvores, né? Então essa é uma característica aí, e o indivíduo mais famoso é o fóssil Lucy, né? O Paranthropus, ou paralelo ao homem, esse grupo de paralelo ao homem, ele tem uma passagem pelo planeta muito breve, muito fugaz, né? E de que se presume que eles tinham uma alimentação muito restrita, então eles não eram perfeitamente adaptados ao ambiente. E nesse período aqui, entre 3 milhões, 2 milhões de anos, etc., mudanças climáticas, eras glaciais e ainda uma grande atividade vulcânica presente no planeta pode ter levado esse grupo à extinção, né? Bom, e finalmente temos aí o grupo Homo,
cerca de 2,5 milhões de anos atrás, com o surgimento do Homo habilis, do Homo erectus, né, o heidelbergensis, o neanderthalensis ou neandertal e o humano moderno, o Homo sapiens, né? Estima-se que esse nosso gênero aí tenha surgido aí entre 2,5 milhões e 3,2 milhões de anos, evoluído a partir do Australopithecus com o surgimento do Homo habilis. O Homo habilis, especificamente, ele é considerado o descendente direto do Australopithecus gari, que viveu há cerca de 2,5 milhões de anos, né? Bom, mas como chegamos ao Homo sapiens e ao Neandertal que nós vimos no módulo anterior? Existem dois esquemas hoje, que são esquemas apresentados e debatidos pelos estudiosos. O esquema A, esse que está aqui, há cerca de 1,5 milhão de anos atrás, o Homo erectus, ele evolui então e dá origem ao Homo heidelbergensis. E o heidelbergensis, então, dá origem ao Neandertal e aos sapiens. O floresiensis, que foi uma espécie identificada ainda ali no século XX, seria teria essa, digamos, ramificação aqui. Já o esquema B, ele diz que o Homo erectus dá origem ao Homo antecessor, e esse Homo antecessor é que é o ancestral comum dos humanos modernos, do heidelbergensis e do neanderthalensis, né? Posso confessar para vocês que tenho uma predileção pelo esquema A, não só uma predileção, porque as evidências que vêm se acumulando nos artigos científicos dão conta de que provavelmente essa árvore evolutiva do esquema A é a que de fato tenha acontecido. Bom, e além de tudo, nós temos aí mais dois modelos a partir do Homo erectus ou do Homo heidelbergensis. Um chamado modelo multirregional, que dá conta de que os Homo erectus em cada continente, na África, na Europa, na Ásia e na Indonésia, evoluíram por meio de vários tipos arcaicos até os humanos modernos. E o fluxo genético aqui, intercontinental, se dá por essas linhas tracejadas horizontalmente, né? Já o modelo chamado out of Africa, né, fora da África, prevê que o Homo sapiens moderno evolui uma vez na África a partir de um ancestral do Homo heidelbergensis, e a partir do heidelbergensis esse Homo antecessor ele evolui migrando para todo mundo e vai substituindo os seus antecessores, né? Então, esse modelo out of Africa, ele se enquadra muito mais no modelo do chamado esquema A aqui, do Homo erectus, o heidelbergensis, e se espalhando a partir, em algum momento aqui, esse ancestral entre o heidelbergensis e o Homo erectus sai da África. E isso é interessante porque fósseis encontrados tanto no Oriente Médio como no norte da África dão conta de que o Homo sapiens moderno já habitava essa região na mesma época, tá? Então, isso vem fortalecer o esquema A e o modelo de que ele tenha saído da África. Por isso que a grande maioria dos livros hoje dão conta de que o Homo sapiens evolui a partir do ancestral africano.
Essa tabela é extremamente interessante porque ela mostra algumas alterações evolucionárias ao longo dos anos e levando aí a benefícios, né, a partir dessas adaptações. Então, de 6 a 2 milhões de anos, a escalada de árvore dá lugar ao bipedismo, e esse bipedismo, o nosso ancestral andando em pé, ele passa a ter uma visão maior do horizonte, então ele consegue visualizar melhor o horizonte, consegue visualizar seus predadores e suas presas, né? E isso permite também uma versatilidade no movimento em floresta e ambientes abertos. Há também o bipedismo, um ganho do ponto de vista energético, onde o indivíduo consegue percorrer uma maior distância com maior velocidade, com um menor gasto energético. E pensando de que nessa época a busca por alimento é que ocupava 100% do tempo desses nossos ancestrais. Então, isso permite, o bipedismo permite uma busca por uma maior variedade de alimentos. Então, melhor acesso aos alimentos, e isso traz aí alterações também na dentição. Bom, há cerca de 2,6 milhões de anos surgem, né, uma habilidade, uma capacidade de abstração desse nosso ancestral, através da criação de ferramentas com a descamação de pedras, os chamados biface. Isso permitia ainda um maior e melhor acesso a esses novos alimentos. Então, conseguiam quebrar ossos, buscar o tutano, a medula óssea, né? Raspar peles, a produção de abrigos com peles, sejam roupas ou espécies de coberturas, né? Ou lugares para dormir, né? Também uma capacidade aprimorada de se ajustar a mudanças na disponibilidade de alimentos e uma distribuição espacial, porque se cria uma habilidade de transporte de alimentos, o alimento coletado ou caçado em um determinado momento sendo levado para outro. Bom, a partir de 2 milhões a 1,5 milhões de anos, surge o alongamento dos membros, principalmente dos membros inferiores das pernas. Isso, aliado ao bipedismo, que já havia surgido anteriormente, aprimora a mobilidade e a capacidade de dispersão desse nosso ancestral, e ele começa então a busca, ele começa a explorar melhor o ambiente ao seu redor. Né? Há cerca de 1,7 milhões de anos, os avanços iniciais da tecnologia da Idade da Pedra do Paleolítico. Né? Então, quanto mais ferramentas, maior capacidade de usar e modificar o meio ambiente. Bom, ao redor de 1 milhão a 200 mil anos, o aumento considerável do tamanho do cérebro. Então, o cérebro cresce por conta de uma dieta, então, e da evolução desse homo antigo, e o cérebro, ele cobra um preço. O cérebro, por exemplo, de uma criança consome cerca de 50% do valor energético consumido pelaquela criança. Nós também temos o nosso cérebro consome uma grande quantidade das calorias que nós ingerimos. Só que isso cobra um preço, porque faz o homem moderno buscar uma dieta rica em calorias. Então, isso é um fator interessante, porque quem veio primeiro? O aumento do cérebro, que gerou uma demanda por mais caloria, ou foi o consumo de alimentos aumentando o seu valor, a ingesta calórica, que leva ao aumento do cérebro? Isso ainda é discutido, mas, sem sombra de dúvida, as duas coisas estão juntas.
O aumento da capacidade, do tamanho do cérebro, do volume da caixa craniana, leva a um consumo maior de alimentos para suprir o gasto energético desse órgão, e esse órgão aumentado dá como benefício uma melhor memória e melhor capacidade de processar o que ele enxerga do meio ambiente. Então, capacidade de processar alterações ambientais, de entender o que está ao seu redor. Então, isso é algo extremamente interessante que leva ao surgimento do Homo sapiens. Em torno de 800 a 400 mil anos, então aqui a gente já está muito próximo do sapiens moderno, que é ao redor de 300 mil anos, mas a partir daí ainda há, nós vamos ver ali regiões em que há uma contemporaneidade entre diversos grupos Homo, mas surge vestígios do controle do fogo e também da construção de abrigos. O fogo, sem sombra de dúvida, leva a uma condição melhor para suprir energeticamente, através de calorias, esse órgão tão vital para o ser humano moderno, que é o cérebro. Então, o nosso próximo módulo, nós vamos falar especificamente sobre o fogo, sobre o surgimento do cozimento e etc. Mas a partir dessa etapa aqui, de fato há um salto evolutivo, e aí nós estamos falando dos últimos 300 mil anos, mas há indícios de que o controle do fogo possa ter surgido um pouco antes, aí por volta de 1,5 milhão, já lá com o Homo habilis, né? Há cerca de 300 mil anos, então, esse Homo começa a circular pelo planeta, começa a ir ocupar os lugares mais longínquos da Ásia, a Sibéria, chegando à China. Já estava claramente na Europa, através do Neandertal, e em todo o continente africano. Não havia ainda chegado às Américas, nem ao continente australiano, né? Há cerca de 250 mil anos, aprimoramento do comportamento simbólico, então começam a surgir vestígios de sepultamento, de canibalismo, o canibalismo não como fonte de alimentação, mas como o canibalismo como simbolismo de ingerir o poder do inimigo. Então o canibalismo só se dava não com os seus próximos, mas com estranhos que chegavam a essa parte. E aí, há cerca de 100 mil anos até o presente, esse Homo sapiens se expande por todo o planeta, chega ao continente americano, chega ao continente australiano, e temos aí todas as opções adaptativas nossas modernas, né? A linguagem e etc. Bom, aqui nessa figura nós temos a evolução do volume craniano desde 7 milhões de anos atrás. Interessante perceber, nós já falamos lá no módulo anterior, é que o Neandertal tem um volume cerebral maior do que o Sapiens. Mas vejo que a arquitetura da caixa craniana do Neandertal é diferente. A testa dele, ele quase não tem testa, não tem uma testa vertical, enquanto nós temos uma testa vertical. O Neandertal praticamente não tem queixo, não tem essa protuberância óssea aqui. Há ainda algumas medidas aqui nessa triangulação, que no Sapiens ela é bem menor, né? E a caixa craniana levantada, além, é claro, dessa protuberância óssea aqui, quase como uma viseira, né? Vestígios, e aí é interessante porque vejam que, desculpa eu voltar aqui, mas a partir aqui, ó, de 1 milhão de anos, né? 1 milhão de anos aqui, o nosso Homo erectus com cerca de 850 a 1.000 a 1 litro de volume. O heidelbergensis já vai de 1.000 a 1.300 centímetros cúbicos ou mililitros.
O Neandertal, de 1,5 a 1750, né? de 1500 a 1750, e os Sapiens, de 1100 a 1650. Mas, nós vamos ver em seguida que esse maior volume cerebral do Neandertal não lhe dava uma capacidade cognitiva tão maior do que a nossa, por conta de que eles tinham uma cavidade ocular muito grande e a área cerebral voltada à visão no Neandertal é muito maior. E o que faz com que as outras áreas do cérebro ficassem em prejuízo em razão disso. Já nos Sapiens, a nossa área da visão ela é um pouco menor, o que dá a parte cognitiva um volume muito maior do que no Neandertal, né? Bom, essas são algumas ferramentas feitas de pedras ou de ossos, né? Vejo que essas pontas farpadas aqui, ó, feitas de ossos, foram encontradas na República Democrática do Congo, junto com restos de peixes, de bagre, né? Então, provavelmente isso, vejam que a capacidade de construção dessas ferramentas ou a partir do lasqueamento aí de pedras. Por que nós temos os dentes ciso aí, né? Então, os nossos ancestrais, eles tinham esse terceiro molar aqui, que é o chamado siso, muito embora vocês talvez não tenham siso, porque é uma questão evolutiva, né? Mas esse terceiro molar aqui, até cerca de 4 vezes maior que o nosso, foi muito útil na mastigação, para tornar o alimento mais macio, mas também muito provável para mastigação de peles de animais, para transformá-las em couro e uma espécie de curtição de animal. Isso é feito até hoje, né, pelos povos, pelos inuits e pelos esquimós, que mastigam o couro de foca, de urso polar, para torná-lo macio, né? E aí sim, a questão, aquilo que eu falava antes, aqui a curiosidade, que o cérebro compõe cerca de 2% do peso do corpo, mas pode consumir até 25%, né? E o cérebro de um bebê é ainda mais incrível, consome cerca de 60%, 50% a 60%, como eu falei anteriormente, né? Bom, então, a partir do Paleolítico superior, aí nos últimos 40 mil a 100 mil, a 10 mil anos, né, antes da nossa época, começamos a ver que trabalhos apontam que indivíduos idosos se tornaram fundamentais na criação dos netos, né? Então, esse investimento na linhagem humana, né, ao mesmo tempo, deixava as mulheres mais livres para o trabalho, e isso é uma característica dessa época, mas também se percebe que as mulheres passavam a ter um período fértil muito maior, ao contrário, por exemplo, de chimpanzés, em que a fêmea morre logo após ela deixar de ser fértil, né? Então, também a partir dessa época, tanto homens quanto mulheres passam a adquirir uma maior capacidade de armazenar energia na forma de gordura, né? Então nós somos proporcionalmente muito mais gordos que macacos sedentários de zoológico, né? E aí aqui sim eu queria falar para vocês a respeito desse volume do tamanho do globo, não, da órbita, né, ocular do Neandertal comparada com a dos Sapiens, né? Então, o sistema visual do cérebro corresponde mais ou menos ao tamanho da órbita do olho, né? Então, segundo os pesquisadores, essa diferença do tamanho da órbita ocular e da área cerebral destinada à visão faz com que, de alguma maneira, essa diferença pudesse estar relacionada à maior complexidade social do Homo sapiens,
uma distinção, né, potencialmente importante entre essas duas espécies, porque é a partir dessa distinção em que, quando o Sapiens encontra o Neandertal, a partir de poucos milhares de anos, o Neandertal deixa de existir e nós só temos, então, a presença do Homo sapiens no mundo. Já já vamos para a parte 2 do nosso módulo, tá bom? Até já.